Dor de cabeça. Você sabia que dor de cabeça pode não ser só um sintoma simples de uma dor de cabeça? Dor de cabeça intensa pode estar relacionada a um aneurisma cerebral? Meu nome é Dr. Orlando Maia, sou neurocirurgião e trabalho com o tratamento de doenças cerebrovasculares e doenças neurocirúrgicas. Gostaria de falar com vocês sobre essa diferença entre uma dor de cabeça convencional e uma dor de cabeça preocupante, que pode estar relacionada a uma doença cerebrovascular, incluindo, entre elas, um AVC hemorrágico relacionado a um aneurisma cerebral. O aneurisma cerebral é um desenvolvimento anômalo, uma doença relacionada a uma dilatação de uma artéria. A artéria é tudo aquilo que no nosso cérebro carrega sangue com pressão, ou seja, o nosso coração, que é uma bomba, leva a uma circulação cerebral que é muito abundante para o tamanho do cérebro. O cérebro ele pesa em torno de 1 kg, 1,2 kg. Quando sai esse sangue com pressão do coração, 30% desse sangue que sai do nosso coração, ele é levado para a circulação cerebral, então ele chega lá em cima com uma pressão elevada. Essa pressão, ela precisa ser equalizada na entrada da cabeça, através de uma curvatura da artéria carótida, que é a artéria principal que leva a circulação ao cérebro, chamado sifão carotídeo. E por alguma situação de algum defeito de origem genética ou por alguma coisa que a gente não cuida bem do nosso organismo, ou associação das duas situações, pode ocorrer uma fragilidade circulatória e o desenvolvimento de um saquinho, de uma estrutura relacionada a essa doença chamada aneurisma cerebral. Essa doença ela é muito importante, ela é muito mais frequente em mulheres do que homens, de cada 4 casos, 3 são em mulheres. Então, existe uma relação hormonal dessa doença para determinar que seja mais frequente nas mulheres do que nos homens. E isso determina uma seguinte situação, um maior risco de rompimento e hemorragia. Quando você tem uma história familiar de AVC, ou quando você sente uma dor de cabeça diferente, anormal, aquela dor de cabeça que começa de uma hora para outra, aquela dor de cabeça que te acorda, aquela dor de cabeça que começa quando você está praticando alguma atividade que aumente a sua pressão arterial, isso tudo tem risco de ser um aneurisma em expansão ou de uma hemorragia causada por um aneurisma. Porque o rompimento do aneurisma, na maioria das vezes, determina a perda da consciência. O paciente desmaia, ele não fica acordado devido a essa comunicação dessa pressão arterial elevada com a pressão de dentro da cabeça. Então isso determina um desmaio, uma perda da consciência, e depois a pessoa, em alguma das vezes, vai recuperando a consciência, ou, dependendo da quantidade de sangue que extravasou, a pessoa pode não recuperar a consciência e você tem um quadro neurológico grave. A doença é uma doença extremamente grave quando rompe. Eu costumo dizer que aneurisma tem 2 situações com o mesmo nome. Essa doença tem um aneurisma que foi descoberto na nossa prevenção de aneurisma, que isso é uma coisa muito importante. Aqui na clínica a gente recebe muitos pacientes com o objetivo de prevenção, de você determinar antes que você tenha uma doença grave. Então essa doença, aneurisma, quando tratada sem que tenha tido uma hemorragia, é uma doença de baixo risco. Já o aneurisma, quando você trata com o rompimento, ela é uma doença de altíssimo risco. Então esse rompimento determina, e aí as estatísticas falam que quase metade dos pacientes que rompem um aneurisma, eles vão morrer em decorrência desse sangramento. Então é uma situação extremamente difícil, um aneurisma que rompeu. Não que não tenha tratamento para o aneurisma que rompeu, existe 2 tipos de tratamento, principais 2 tipos de tratamento é a cirurgia convencional ou a cirurgia feita por catéter, feito por tratamento endovascular, que é um cateterismo que entra um catéterzinho e vai lá dentro da circulação cerebral e entope esse aneurisma, que quando roto, quando rompido, a gente trata com o fechamento dele através de um preenchimento dele, ou quando não roto, ou invariavelmente também no roto, a gente pode usar um apoio de um stent, que é uma peça metálica que cobre o vaso com a cobertura do aneurisma. A doença em si, ela é uma doença crítica, mas que tem prevenção.
E falamos que os AVCs, de uma forma geral, o rompimento de um aneurisma e a dor de cabeça do rompimento de um aneurisma, ela é muito possível de ser prevenida. De uma forma geral, 80% dos AVCs podem ser prevenidos, é uma situação importantíssima isso, porque você, com o tratamento feito quando você não tem um rompimento, você tem uma chance de você ter um bom resultado de aproximadamente 98%. Você tem 2% só de complicações do tratamento do aneurisma não roto. Então eu falo sobre o tratamento do aneurisma não roto e da associação entre dor de cabeça e aneurisma. O que a gente fala aqui é porque depois de mais de 17 mil cirurgias realizadas, entre eu mesmo e minha equipe, a gente transforma isso numa segurança para você que está ouvindo a gente aí do outro lado, que a gente pode causar diferença no seu tratamento, né? Então quando você tem algo que precise de investigação, que quanto antes a gente faça essa investigação, sempre vai ser o melhor caminho. Então a gente tem muita história aqui para contar, muita história feliz aqui para contar das prevenções das doenças neurológicas e neurocirúrgicas de uma forma geral. E aqui na Clínica Interneuro, eu, Dr. Orlando Maia, estou pronto para receber vocês para que sejam feitos todos os exames preventivos relacionados a doenças cerebrovasculares.